Todo mundo quer, né, sucesso na carreira, mais dinheirinho no bolso, mais desafios. Todo mundo quer, eu quero também. Todo mundo quer fazer uma selfie lá no barco, todo mundo quer sair velejando, todo mundo quer sucesso, todo mundo quer na neve estar esquiando. Pois é, a gente quer sucesso, lógico, é humano, é normal. Eu quero, você quer, nós queremos, eles querem. Não vou conjugar aqui todos os tempos dos, né, todos os sujeitos dos verbos, não. Mas o que desse todo mundo, né, bem pouca gente pensa que talvez através da comunicação, né, seja este caminho. E o que é essa comunicação, né? Então é um assunto que eu sou muito apaixonada por isso. Eu sou Thais Alves, especialista em comunicação, há 40 anos ministrando cursos para altos executivos. E é muito interessante a tal da comunicação. E as pessoas, quando me procuram, né, nesses 40 anos, todas acham que através do falar em público elas vão obter sucesso. É claro que isso é uma parte da comunicação, mas nem todo mundo que me procura quer falar em público para falar virar palestrante. Isso é um requisito necessário, fundamental para todos os palestrantes, falar bem em público. Mas e o executivo da empresa? E o gestor lá da equipe? Né? E o diretor lá daquele departamento, daquela área? Falam em público ou se comunicam? Então a comunicação, para mim, ela é muito mais abrangente do que só o falar em público. Comunicar-se bem é uma arte e é uma arte difícil. Porque não é só o falar em público, é uma arte de relacionamento, é uma arte de envolvimento, e envolvimento de pessoas. Então é uma pessoa falando para outras pessoas, e por isso que é uma arte difícil. Algumas dificuldades dessa arte maravilhosa que é a comunicação. A gente não foi ensinado, né, a nos conhecermos, a gente não foi ensinado a olharmos para dentro, e esse olhar para dentro não é um olhar terapêutico, não, é um olhar para dentro para saber as competências, algumas incompetências, para saber né, que a comunicação falada não é só aquilo que a gente fala, envolve pequenas sutilezas de atitudes, né, que ficam muito marcadas no olhar do outro. Falar bem, comunicar-se bem com os outros, tudo isso é super importante porque tem uma força enorme, às vezes mais até do que uma palavra. Então, a tal da comunicação, que eu sou apaixonada por ela e que eu acho que é o grande empecilho, né, do nosso crescimento profissional, é a comunicação, porque a gente acha que só falar muito a gente, né, tá apto a novos desafios lá na empresa. A gente acha que só falar difícil a gente está apto a um cargo de direção. Só falar alto a gente acha que está pronto para um novo cargo de liderança. E não é bem assim, né? Porque dentro de uma pessoa existem tantas pequenas coisas. Eu brinco sempre que cada um de nós é formado, né? Não só pela personalidade, não só pelos hábitos familiares, né? Porque todos nós fomos criados por famílias que tinham hábitos. Macarronada aos domingos, os italianos. Um sushi aos domingos, os orientais, os japoneses. Então a gente tem hábitos. Os judeus têm o final de semana, o final de semana que é sagrado. Além desses hábitos familiares, além da personalidade, além então, né, tem coisas muito interessantes que nos acompanham pela vida fora, e quando a gente está lá na direção, né, se comunicando lá na empresa, esses hábitos afloram. E que hábitos são esses? São hábitos, né, crenças, valores que a gente aprendeu lá na família, valores de respeito, porque, né, a gente tem respeito. O respeito para mim é diferente talvez do respeito para o outro. A gente tem a pontualidade, olha só que é um valor. A gente chega 1 minuto antes, ou 5 minutos antes, ou 5 minutos depois, porque tem famílias que têm este hábito. Então,
Aí o executivo está lá na empresa, chega sempre 5 minutos atrasado e o gestor, o diretor, olha com um olhar feio. Pois é um hábito, né, adquirido lá na formação. Então, o ser humano, além de personalidade, além de caráter, tem valores, tem crenças. E quando a gente, né, o que é uma crença? Eu acredito piamente nisso, e talvez essa minha crença seja diferente da crença do outro. A gente vê muito isso, né, esses conflitos religiosos, cada um crê em coisas diferentes. E então são essas pequenas coisas que fazem com que a comunicação lá na empresa, lá na casa, seja um pouquinho difícil. Então a comunicação, essa arte que eu chamo de arte da comunicação, ela requer alguns estudos e é uma judiação que na nossa formação acadêmica não tenha tido em todos os cursos universitários, em todos os cursos de formação dos adolescentes, essa tal da comunicação, quem eu sou. Então é isso que eu quero pensar, né, com você. Quero que você pense comigo. O que é essa arte da comunicação? Então eu acho que tem aqui 3 coisas que eu quero falar que são fundamentais para a gente sim ter sucesso profissional, para a gente sim ter aumento, para a gente sim ter novos desafios. E essas 3 coisas para mim são tão simples e difíceis, né, a princípio, de serem colocadas em prática. Então a primeira dessas 3 coisas é quem eu sou. Eu tenho que me conhecer. De novo, não com um olhar terapêutico, mas eu tenho que me conhecer, porque cada um, né, desses milhões de pessoas que nos cercam, ou das centenas de pessoas que te cercam lá no seu mundo corporativo, ou das dezenas de pessoas que estão lá te ouvindo fazer uma apresentação lá em PowerPoint, ou das meia dúzia de pessoas que estão com você numa reunião, são 3 coisas, e a primeira, quem é você, é o começo de toda a história. Aliás, toda história começa com o era uma vez. Era uma vez, né? Chapeuzinho vermelho. Era uma vez, os 3 porquinhos estavam andando, estavam construindo as suas casas. Toda história começa no era uma vez. E a sua história começa no era uma vez. Você, né? Era uma vez você que está gestor, você que está diretor, você que está líder de empresa, né? Líder de grupo. Era uma vez. Então, toda a história começa em você. Você é o protagonista, né? Você é o protagonista da sua história. Então, quem é você é uma boa reflexão que deve ser feita. Quais são suas características mais marcantes? Qual é aquela imagem que você passa? Quando as pessoas pensam em você como? É um rótulo. Ah, o João é super animado. Uau, então a sua marca é ânimo. O Cláudio é cansado. Uau, então a marca do Cláudio é cansado. Ah, o Osmar é super falante. Fala. Ou então o Osmar é muito falante. Ah, a Laura tá sempre de mau humor, então a marca da Laura é mau humor. Então é interessante a gente pensar quem cada um é. Como é que os outros lembram de você? Isso é o começo dessa autodescoberta. É você pensar mesmo, colocar a cabeça no travesseiro, é isso que eu estou te convidando a fazer. Põe a cabeça no travesseiro, então, como é que as pessoas se lembram de você? Aí você começa a desvendar, né, esse personagem, né, protagonista da sua história. Então, a sua característica mais marcante, infelizmente, ela pode ser positiva, né? Felizmente ela pode ser positiva e infelizmente ela pode ser negativa. Sim, nós temos 2 lados, né? A cara e a coroa. A minha mão tem 2 lados. Nós temos coisas muito interessantes e temos algumas coisas que são recorrentes e que não são tão interessantes assim. Então, a primeira coisa é quem é você. Então, descobrir os seus 2 lados da moeda. Descobrir, né, fazer essa autoanálise, essa autodescoberta de quem é você mesmo, as suas coisas legais, né, as suas coisas mais interessantes,
as suas coisas né, que a sua esposa se apaixonou por você. Por quê? Porque você era sempre alegre? Uau, que legal! Mas e lá na empresa, né? Você mantém essa mesma alegria ou não? Então, a gente tem que fazer mesmo, não é com crítica, não é com olhar de crítica, é com o olhar de verdade. E esse olhar de verdade, ele é muito interessante, porque a gente a gente não se olha com verdade. A gente sempre olha os defeitos. Ah, eu sou gorda, eu sou velha, eu sou tímida, eu sou reservado, eu sou calado, eu sou zangado. Ok, todo mundo tem os dois lados da moeda, mas quem é você é bem interessante, porque aí eu vou te convidar a pensar nas suas coisas bem legais. E dessas coisas bem legais, você vai pensar assim, né, no espelho da verdade, qual é a coisa mais marcante, como é que os seus amigos, como é que a sua mãe, como é que a sua equipe, né, como é que o seu gestor, o seu diretor, como é que eles se lembram de você. Aí é mais ou menos como a pedra filosofal. Esse é o nosso âmago. Então a gente tem que primeiro reconhecer, né, a nossa essência, nossa pedra preciosa, precioso. Me lembrei de um filme que tinha precioso. Então é reconhecer o nosso precioso e lembrar dele sempre. Lembrar dele sempre e alimentar ele sempre e valorizar ele sempre. Então, ao mesmo tempo que, né, que eu reconheço o meu precioso, o meu lado mais precioso, eu também tenho que saber o meu lado mais problemático, né? Eu sou tímido, eu sou prolixo, eu sou zangado, eu sou mal-humorado, eu sou reclamão. Reconhecer, sim. Eu acho que tem um estudo budista, um pensamento budista que fala que né, a vida do ser humano, né, só tem sentido quando ele descobre onde é que ele tem que crescer, o que é que ele tem que aprimorar. Eu achei isso muito interessante quando eu li anos atrás. Então, quem é você? Qual é o seu dom maior? E qual é a sua pedra, né, no sapato? O que é que você tem que aprimorar? Então, isso é o quem é você, daqueles 3 pontinhos importantes da comunicação. Então, já falei sobre o primeiro. Segundo ponto importante da comunicação é onde você está. É muito interessante isso, onde você está. Então, você já se conhece, legal. Onde você está? Você está com os amigos? Ok, tudo vale tudo, porque com os amigos a gente confia, a gente está à vontade, a gente não corre riscos de falar uma besteira, a gente não está na reunião, a gente está lá entre amigos, no churrascão, né, ouvindo música, dançando. Então, onde você está é bem legal porque aí você vai saber ter maturidade, ter lucidez, ter consciência, coerência, né, para falar a palavra certa na hora certa, do jeito certo. Você não vai lá na empresa gritar gol no meio de uma reunião lá com seu CEO, a não ser que seja uma empresa bem informal e a não ser que você tenha uma personalidade, né, que combine com isso, porque se você for um pouco tímido e do nada você gritar gol, todo mundo vai levar um susto. Ou se você lá com os amigos, né, super boca suja, lá no meio da empresa, você aí talvez, se for uma empresa muito formal, né, os diretores olhem para você assim com um olhar um pouco de reprovação. Então, onde você está? Esse para mim é o segundo segredo. Onde você está? Você está num lugar super confiável, né? Não precisa ficar pensando muito. Você está lá no seu mundo profissional? Sim, você já tem que ficar mais esperto, mais acordado, mais atento. Claro, para não falar besteira, né? Para não falar palavra errada na hora errada, do jeito errado e vai dar ruim. Então, quem é você? Onde você está? Parece uma bobagem, mas não é. Para você nunca mais esquecer isso, eu te convido a pensar o seguinte: à noite a gente põe pijama, ou camiseta, ou camisola, ou o que for. A gente não dorme com a mesma roupa, a gente põe uma roupa de dormir. Na hora de trabalhar, a gente põe sim um modelito mais de trabalho.
Claro, mais ou menos, não estou falando de modelitos emperequetados, estou falando um modelito que combine com o seu time de trabalho. É um time informal, você vai todo de camiseta. É um time mais formal, você já não vai tão escrachado, né? A não ser que você tenha muita personalidade, aguente as consequências. Você está lá num banco, né? Só no casual day que as pessoas vão mais à vontade, porque nos outros dias segue-se os padrões. Então, se a gente troca de roupa, até para ir num casamento, nem que seja do melhor amigo, a gente vai mais bonitão, a gente capricha mais no banho, a gente capricha mais na maquiagem, ou no corte de cabelo, ou vai aparar a barba. Então, se a gente não vai com a mesma roupa, né, no casamento, no churrasco dos amigos, se a gente não dorme com a mesma roupa, a gente tem que ter essa consciência que onde eu estou, eu também tenho que ficar atento, né? Ninguém vai de biquíni trabalhar na segunda-feira, por mais calor que esteja. Então, quem é você? É o primeiro passo. Segundo passo, onde você está? Onde você está faz toda a diferença. Sabe por que eu estou falando isso? Eu, por exemplo, que sou uma profissional de comunicação, tenho algumas situações em que eu fico mais à vontade. Sim, família, fazendo palestras, para mim é super normal, gravando esses vídeos é super normal. Mas, por exemplo, quando eu estou numa palestra e após a palestra tem a confraternização, né, que fez a palestra, todo mundo vai lá porque tem um coquetel. Para mim, que sou profissional de comunicação, é o meu momento mais difícil, porque eu fico sem saber muito o que falar, então eu sorrio, eu faço caras, eu, né, sou simpática, faço bocas de simpatia, mas eu não consigo desenrolar muito, né, os assuntos. Então, até para mim, né, profissional de comunicação, existem algumas situações que são mais difíceis. Então, como eu já sei que aquela situação, aquele lugar é o mais difícil para mim, eu vou no coquetel, eu fiz a palestra, vou no coquetel, sorrio, cumprimento algumas pessoas, converso um pouco e vou-me embora. Não fico muito porque eu sei que lá eu estou mais frágil. Então, quem é você? Você já pensou onde você está? Então veja quais são os lugares em que você fica mais frágil e tenha atitudes para enfrentar esses momentos mais difíceis para você. E o terceiro ponto, que é bem legal, que é o que você quer. O que você quer? Já sabe quem é você, já sabe onde você está. Este pontinho é fundamental. O que é que você quer, criatura? Quando eu ligo para alguém, eu já sei o que eu quero. Até se for para uma amiga. Oi, querida, saudade de você, como é que você tá? Então, o que eu quero é saber como ela está. Se eu ligo para um cliente, eu já ligo sabendo o que eu quero falar, né? Se eu estou, né, numa palestra, o que é que eu quero? Vender o meu olhar de comunicação. Se eu estou conversando pela primeira vez com um cliente, o que eu quero? Explicar o que é o meu trabalho. Se eu estou com amigos, o que eu quero? Só me divertir, só tomar vinho e comemorar. Se eu telefono para o meu filho ou para minha filha, eu já sei. E aí, querida, fez boa viagem? Eu já sei o que eu quero. Olha só, é tão simples. Quando eu mando um e-mail, eu já sei o que eu quero. Aí aquele e-mail, como vai a senhora, tudo bem, e até o final não digo o que eu quero, fica um e-mail sem sentido. Se eu dou um telefonema para um cliente, falo do tempo, e falo dos novos projetos dela, e falo do time de futebol, e falo da viagem. Ah, tá bom, beijo, tchau. E não falo o importante, alguma coisa vai ficar ruim, não vai dar certo. Então, quem é você? Fundamental. Pense nisso. A sua pedra preciosa e a sua pedra no sapato. Gostei dessa analogia. Pedra preciosa, uau! Pedra no sapato, atitude. Onde você tá? É um ambiente confortável? Ok. É um ambiente em que vão estar te analisando? Opa, fique mais inteligente, fique mais esperto, né?
e o que você quer. Então, se você sabe o que você quer, você vai ao ponto. Simples. Se você sabe por que você tem que dar aquele telefonema, você vai ao ponto. Se você sabe aquilo que o cliente precisa, você oferece aquilo que ele vai comprar. Se você sabe, que um cliente te chamou para um novo projeto, aí você ouve o projeto e você subentende, vai entendendo rápido o que está escondido nas entrelinhas, o que é que ele quer. Aí você vai ofertar, né? E aí o que é que você quer é vender mais um trabalho. Então, seguindo esses 3 passos, que são bem legais e são muito simples, não tem como dar errado numa situação de comunicação, qualquer que seja. Você vai, se for o caso, você vai dar uma entrevista, né? Hoje em dia quase todas são por meio do virtual, do digital. Então você já sabe que às 10 horas a emissora, a rádio vai te ligar para falar do assunto X, você já sabe. Então você já sabe que você vai dar uma entrevista, você já conhece, se você já fica preparado para nova situação, porque uma entrevista virtual requer uma postura firme, requer um olhar atento, requer um bom aparelho. Então, você já sabe o assunto, você já sabe quem é você já cuidou, né, da tecnologia, e aí começa a gravação, você sabe qual é a sua opinião e você fala tranquilamente aquilo que você quer compartilhar. Então, seguindo esses 3 passos simples, simples, quem é você, onde você está e o que você quer, não tem como dar errado. E aí você vende o seu peixe, aí você deixa uma boa impressão e aí você marca. Então isso é talvez uma das coisas mais simples da comunicação. Fácil? Acho que a parte mais difícil é quem eu sou, quem você é, a parte que a gente tem mais dificuldade, porque a gente não sabe muito como é que os outros nos veem. Para isso eu recomendo até fazer uma enquete. Essa enquete pode ser até uma enquete familiar. Querida, como é que você me vê? Me fale uma característica minha mais marcante. E se ela falar mal-humorado, você já vai correndo, né? Alguma atitude de mudança. Se ela falar cansado, você vai correndo na academia para ver se produz aí mais endorfina, serotonina, para ficar mais animadão. Então, pergunte sim em casa, pergunte para os seus familiares, uma característica sua. Se for positiva, legal, parabéns. Se não for muito, corra atrás do prejuízo. Então, quem é você, onde você está e o que você quer ali naquele momento. É mágico, dá certo, você vai sim conseguir a nova promoção, você vai sim conseguir aumento, você vai sim galgar novos passos, ganhar novos desafios, ganhar mais dinheiro e blá, 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 blá. Comunicação é fácil, comunicação é simples, a gente só precisa realmente perceber, né, que não adianta só jogar na Mega Sena, a gente tem que aprimorar um pouco a nossa comunicação. Espero que tenha sido útil. Se você quiser comentar alguma situação, né, que você passou de constrangimento ou alguma dificuldade que você tenha de comunicação, é só você me escrever. É claro que eu quero que você se inscreva no meu canal, porque eu dou aqui sempre dicas simples e fáceis da comunicação. Obrigada.